Fala pessoal, hoje o Mochila Fit tá com o nutricionista Tonton, que vai falar sobre um tema que na verdade já existe, mas que tá super em alta atualmente, que é o jejum intermitente. Tonton, o que tu tem para dizer pra gente sobre o jejum que tá tão, a gente escuta tanto em redes sociais principalmente, muitas pessoas comentando a respeito disso, quem pode se beneficiar, o que é o jejum intermitente? Então, primeiramente, obrigado pelo convite, adoro teu canal, sigo ele, tá? E de jejum eu já falo há muito tempo, Otto. E eu acho que hoje está tendo uma moda muito grande, tá? Mas se a gente for pesquisar, o jejum é feito já antes de Cristo. Já se faz jejum, por questões religiosas. E hoje o jejum pode beneficiar muitas pessoas desde que a pessoa saiba fazer o jejum. Esse é o primeiro passo. E o passo para você fazer o jejum não é entrar no Instagram, escolher uma pessoa aleatoriamente e começar a seguir o protocolo da pessoa, que acontece. Eu vou tentar aqui dar para vocês algumas dicas, tá? Mas inclusive seria antiético da minha parte fazer uma prescrição, eu não posso, o conselho não me permite, e eu posso dar para vocês uma dica geral de como vocês podem tentar se adequar para fazer. Primeira coisa, então, antes de fazer um jejum, seria que a gente tivesse exames sanguíneos para que a gente pudesse ver alguns fatores. Vou te dar um exemplo. Se tu está com nível de testosterona muito baixo, nível de GH muito baixo, nível de cortisol muito alto, porque hipoteticamente falando, tu é uma pessoa extremamente estressada, Claro. tu vai estar com um nível de catabolismo, ou seja, queimando muita massa magra e fazendo um jejum que tu vai estar ganhando possivelmente até gordura, porque o cortisol alto vai favorecer isso. E o estresse, né? Exatamente. Acaba oxidando. Agora, se tu é um cara, que nem a gente falou antes ali, de 18, 19, 20 anos de idade, tranquilo, tirou aquele ano sabático para não fazer vestibular, vai ficar de boa, provavelmente tu vai estar com os níveis hormonais adequados, e provavelmente o jejum vai ser válido do ponto de vista perda de gordura. Mas o jejum tem muito mais do que perda de gordura, que é, o que as pessoas olham para o jejum é perda de gordura. Um exemplo, detoxificação, que é o famoso detox. O jejum é muito bom para a gente fazer o detox, por quê? Tu está consumindo alimentos toda hora, de 2 em 2, 3 em 3, 4 em 4 horas, que é o padrão que se sugere, né? Claro. Que não quer dizer que seja certo. Sim. Isso eu adoro dizer. Vocês não são obrigados a comer de 2 em 2, 3 em 3, 4 em 4. Também não precisa seguir aquela linha paleolítica que come quando tem fome, tá? Mas o ideal é que vocês tenham uma noção de intervalos de refeições. No jejum, quando vocês forem fazer o jejum, vocês vão iniciar com 12, vai subir para 14, vai subir para 16, 18. Hoje, coincidentemente, não é acaso por escolha, realmente foi uma coincidência, eu estou de jejum de 24 horas. Deve estar em 22 já. E como é que uma pessoa, por exemplo, para fazer? Tu faz todos os teus exames Sim. e tudo mais. A tua última refeição, como que ela funciona? É uma refeição leve? Porque muitas vezes a gente sabe pessoas que estão em treinamento, tu treina há muitos anos e tem uma experiência longa. Essa refeição ela precisa ser mais rica em caloria, enfim, ou carboidrato, ou proteína, por esse longo período que tu vai ficar em jejum? Sim, consequentemente a pessoa vai ter menos refeições, a janela de refeições fica pequena, geralmente são 3 refeições para quem faz o jejum com frequência, e essas refeições vão ser mais carregadas sim. Inclusive o corpo vai estar mais apto a receber mais nutriente. O grande erro das pessoas é que nessa refeição noturna come o que tem pela frente, ou o que tem vontade. Não se indica de jeito nenhum jejum intermitente para aquelas meninas que estão querendo perder peso, tá? Que quase toda mulher quer perder peso, então a aspa é para marcar realmente aquelas meninas que precisam perder peso, porque elas podem ter compulsão. Então primeiro a gente consegue corrigir essas funções hormonais para depois colocar a menina no jejum intermitente. Existe muita seguidora que diz, Tonton, meu sonho é consultar contigo, mas tu é muito caro, não tem horário, me dá só uma dica. E eu falo, tem compulsão alimentar? Tem, então jejum intermitente não é para você. Mas eu poderia fazer? Poderia, mas teria que passar pelo nutricionista ou pelo médico, fazer os exames, avaliar e daí fazer. E o que eu estava te dizendo naquela hora que eu acho importante terminar, sobre o detox. O jejum favorece o detox desde que eu consuma muita água. Quando você estiver fazendo jejum, essa dica eu posso dar para todos vocês que estão fazendo jejum intermitente. Tomem um copo, no mínimo, de 300 ml de água de 1 em 1 hora. Mas eu vou fazer xixi toda hora, etc. Exatamente. Imaginem a seguinte situação, vocês estão comendo lá o normal, 2 em 2, 3 em 3, 4 em 4. O corpo de vocês está recebendo nutrientes, mas ao mesmo tempo toxinas. O excesso de cloro na água, o excesso de flúor na água, entre outras coisas.
O organismo normal de uma pessoa saudável consegue eliminar essas toxinas. O organismo de uma pessoa que está devendo sono, que nem eu, que está estressado, que nem eu, não vai conseguir fazer o processo de detox natural. No jejum, a gente consegue desde que tome bastante água. Então tem toda uma questão celular envolvendo células, organelas, etc. Sim. Não vou entrar, tá? Isso é exatamente a parte química e bioquímica, extremamente técnico. Mas o que vocês precisam saber, estão fazendo jejum, aproveitem o mecanismo detox que o jejum favorece para vocês, tomando bastante água. Se não tomar água, não adianta. Outra coisa que eu acho importante salientar, não sei se tu ia perguntar, mas já vou me adiantar. Sim, é sempre bom. Dica. Fazer aeróbico em jejum. Se vocês estão iniciando o jejum intermitente, não façam aeróbico em jejum, porque o corpo está se acostumando a fazer o jejum intermitente, vocês vão ter a hipoglicemia, hipo de baixo, glicemia de baixar. Então vocês vão ter a taxa de açúcar, grosseiramente falando, baixa no sangue, vai sentir uma leve tontura, dormência na língua, suor frio, fraqueza. E ainda vai fazer o aeróbico, nem pensar. Não vai, não rola, rola, não rola. Então primeiro se adapta a fazer o jejum intermitente, depois o aeróbico em jejum. Ou inicia fazendo o aeróbico em jejum e depois o jejum intermitente. Não iniciem fazendo tudo junto. Muitas pessoas que pegam o Instagram de uma blogueira famosa, pode ter o corpo mais maravilhoso do mundo, mas tem acompanhamento de alguém. Claro. Essa pessoa vai lá e copia. Por exemplo, deu. Claro. Então eu te prescrevo pro Otto agora. Aeróbico jejum e jejum intermitente. Só que o Otto já está adaptado, já se alimenta bem, já faz aeróbico em jejum. Orientação médica, nutricional. Exatamente. Então é muito diferente, pessoal. Então primeiro iniciem um para depois iniciar o outro. E uma dúvida, por exemplo, se eu estou fazendo esse jejum, Tá. eu posso fazer um treinamento de musculação ao invés do aeróbico? Como é que funciona? Dentro do jejum intermitente, treinar musculação? Ótima pergunta. Sim, desde que já esteja na fase do jejum que tu está te sentindo mais forte. O jejum intermitente ele é brilhante porque agora, por exemplo, eu tô com uma energia, eu posso ficar falando aqui 10 horas com vocês, porque ele propicia isso. Eu vou dessensibilizando a minha insulina, que é o principal hormônio de anabolismo e de engordar do meu corpo, tá? A insulina. Eu vou dessensibilizando ela, ou melhor, sensibilizando ela a um ponto que o meu corpo não tem mais hipoglicemia. Então eu tô aqui agora 20, 22 horas sem comer e estou me sentindo bem. Isso acontece por um mecanismo de adaptação do corpo. Agora, se eu já estou com essa adaptação, eu posso muito bem fazer a musculação e provavelmente vou render muito bem no treino. Mas eu vou ser obrigado a sair do treino de musculação e repor os nutrientes. Porque independente do quanto adaptado a pessoa está no jejum intermitente, se ela treinar, pós-treinamento, ela tem que fazer isso. Tem, porque ela tem uma janela de oportunidade. Que se antigamente achava que era 15 minutos, 30 minutos, e hoje se vê que a janela de oportunidade prolonga de 2 horas pós-treino. Então 2 horas pós-treino, o corpo aumenta o EPOC, que é uma taxa de consumo de oxigênio pós-exercício, e vocês precisam repor os nutrientes. Então nem pensar em fazer musculação com jejum intermitente e não comer depois. Tem que comer depois. Segunda hipótese, quer fazer musculação dentro do jejum intermitente, mas ainda não está se sentindo também no jejum intermitente, não faça. Você vai gastar muita energia, você vai catabolizar, ou seja, perder massa magra. Meninas que estão em casa agora olhando, 80% vai dizer assim, mas eu não quero ganhar massa magra. Tudo bem, mas quando você ganha massa magra gasta caloria e faz você queimar gordura. Então ponham na cabeça, o treino sempre vai ser focado em hipertrofia, a alimentação sempre vai ser focada também em hipertrofia, mesmo que vocês queiram definir. É preciso entender que quanto mais massa magra tiver, menos gordura vocês vão ganhar. Deixa eu fazer agora abrindo um parênteses. Eu posso aplicar esse tipo de jejum, essa técnica, quantas vezes? Isso se usa normalmente uma vez por semana, é de 15 em 15, isso também varia de padrão? Vou passar para vocês então minha experiência desde que eu comecei a fazer isso, quando eu fiz minha primeira faculdade de nutrição fora do Brasil, na época eu estava morando em Portugal, e comecei na época em Portugal a fazer com alguns pacientes meus. Isso já vai fazer mais de 7 anos. Comecei o jejum intermitente com o paciente uma vez na semana. Tá se sentindo bem? Passo para 2 vezes na semana. Mas de quanto em quanto tempo você vai aumentando? Em geral, de uma semana para outra já consegue aumentar. Primeira semana fez 1 dia, segunda semana fez 2 dias, terceira semana 3, e assim vai indo. Eu tenho pacientes desde a época que eu morava lá na Europa, já faz 7 anos, tá? Eu tenho pacientes que fazem até hoje jejum intermitente todo santo dia.
Nossa. Só que com protocolos com 14 a 18 horas, que é o mais recomendado. Mais recomendado. Por quê? Vou dar um exemplo para vocês. Eu viajo demais, tá? Teve um determinado mês que eu tive mais de 22 viagens e tem um amigo que é comissário da Azul que não teve tantas viagens que nem eu, tá? Então eu viajo demais. Eu não curto comer fora de casa pela questão que eu sou chefe também, então eu gosto da minha comida, eu gosto de comer orgânico, não sei o que tem na rua, o gosto não é o mesmo, enfim. Comecei a aplicar o protocolo de jejum intermitente. Tá, mas teve meses que eu viajei todos os dias do mês. Sim. Apliquei todos os dias jejum intermitente, facilita pra mim. Porque as refeições que eu vou fazer são exatamente num horário e eu não preciso sair do meu trabalho ou do consultório para fazer isso. Tem alguma coisa dentro do jejum que é permitido? Tipo, eu vejo às vezes uma galera, tipo o café preto, a cafeína ou elementos que potencializem o resultado que a pessoa está buscando? Excelente pergunta, eu não lembraria dela. Muito bom, gostei mesmo. Então, eu tenho, né, uma cartilhazinha, posso te mostrar depois, até tu pode publicar pro pessoal, Legal. Não tem problema, que eu dou para os meus pacientes que fazem jejum intermitente, onde está escrito quando a pessoa já está na fase de adaptação, ou seja, já passou das primeiras semanas, chá, café e água liberado. Lembrando, muita água. Um copo, Água é muita primordial. água. Isso. Para fazer o mecanismo de detox do meu corpo realmente funcionar, tá? E chá e café é liberado desde que eu não adoce de forma alguma, tá? O chá e o café, por exemplo, um chá de camomila ou um café normal, não tem nenhum tipo de caloria ou carboidrato que vá afetar o meu jejum. Hoje, por exemplo, coincidentemente eu tava fazendo, aí antes de vir pra cá fui almoçar com a minha esposa e fui almoçar só acompanhar ela, Claro. né? Porque eu não comia, eu não como na rua. E aí ela foi comer e eu resolvi pedir uma limonada. E aí ela começou agora a estudar isso e começou a se interessar, perguntou, mas a limonada não quebra o jejum? Depende. Sim. Por exemplo, pra mim, que estou acostumado há muito tempo, não quebra. Tá? Como é que eu sei disso? Porque existe um aparelhinho que diabético usa, que é o HGT, ou o glicoteste, Consegue tu medir. faz o furinho e tu mede ali. Eu sou nutricionista, é óbvio que eu tenho esse aparelho, eu faço questão de ter mais de um aparelho, tem um na praia, tem um aqui. Já fiz o teste, pra mim não faz diferença. Agora, pra minha esposa, que tá começando agora a fazer protocolo de jejum intermitente, pode ser Ela que tem faça. esse problema, talvez Pode ser. interfira. Por quê? Um limão inteiro, dependendo do tamanho do limão e da variedade do limão, ele pode ter de 4 a 5 gramas de carboidrato. Pode ser que para ela ainda faça diferença. Para mim já não faz. Mas de praxe, genericamente falando, para quem está seguindo Mochila Fit, chá, café e água, desde que você não adoce, não vai ter problema. E aí tu vai me perguntar, Tonton, mas e se eu colocar uma stevia que não tem caloria? Boa pergunta, que todo mundo já deve ter pensado. Bom, não teria problema. Porém, você está sem comer, mas está mandando uma mensagem de doce para o cérebro. Vai fazer o quê? Vai dar aquela compulsão no final de noite quando for fazer a refeição para quebrar o jejum. E aí você vai comer muito mais e você nunca vai pensar que foi na inocente e saudável stevia. Faz parte. Tom, eu quero te perguntar sobre uma dúvida que algumas pessoas podem ter ainda, que é a parte de suplementação. BCA, glutamina, pode ou não pode? Então, o BCA, é importante salientar isso, que é o principal componente do Whey Protein, tá? Um dos grandes motivos do Whey Protein ser tão bom é o BCA, que são os aminoácidos de cadeia ramificada, né, que vão fazer aquele papel de regenerar o músculo que foi treinado, grosseiramente falando, tá? Com isso, a gente precisa saber que o BCA é insulinotrópico, tá? Mas que nome estranho é esse? O BCA estimula ou tem efeito similar à insulina, ou seja, o BCA pode afetar a minha glicose, o Whey Protein também, mas tu foi pro BCA e glutamina porque não tem caloria, logo tu pensou, se é jejum e não tem caloria, não vai afetar. Minha experiência, o BCA, dependendo da pessoa, pode afetar e a glutamina nunca vai afetar. E a glutamina ainda teria uma grande vantagem, ó. A glutamina ela é excelente para aquelas meninas que têm constipação intestinal. Olha. Porque a glutamina melhora a minha função intestinal. Independente da glutamina, dizer que funciona, que não funciona, uma coisa que é indiscutível em relação à glutamina é que ela é boa para minha imunidade. E por que ela é boa para minha imunidade? Porque ela melhora o meu intestino, minha função intestinal. Então, para vocês meninas que já usam a glutamina de manhã por recomendação do médico ou do Nutri, ou usa a glutamina porque o vendedor da loja, que muitas vezes é bem inteligente, muitas vezes é inteligente e indica, e você está fazendo jejum intermitente, provavelmente a sua glutamina, se for pura, não vai afetar o jejum. Agora o BCA pode afetar, especialmente porque, no ser bem conscientes em relação ao que é o BCA hoje no Brasil, ou é em pó,
e aí vai ter um corante, conservante e outras coisas, Sim. ou é em cápsula. E nas cápsulas vão ter recipientes, talco, polvilho, etc. Claro. Então, provavelmente o BCA pode não ser indicado e a glutamina não vai afetar. Então, pode usar glutamina. Viu, gente? Dica válida para quem quer fazer o jejum. Quero te agradecer, então, por essa participação. O Tom mandou super bem nessa questão de jejum. Eu acho que a gente vai, com certeza, poder te trazer novamente para cá para falar de outras pautas presentes do Mochila Fit, outras dúvidas. A honra foi minha, obrigado. Todo assunto que tiver na moda, eu faço questão de falar, porque a gente precisa tirar algumas dúvidas das pessoas que ficam seguindo pessoas que não são da área e que escrevem sobre o assunto. Então eu acho extremamente importante, muito legal esse trabalho que está fazendo, chamar alguém que é técnico, que é nutricionista, que é médico, que é educador e falar sobre o assunto. Perfeito. Mais uma vez, muito obrigado. Pessoal, se gostou do vídeo, dá o seu like, se inscreve no canal que vem muito mais novidades para vocês por aí. Até mais, gente. Valeu, pessoal.